E olha que privilégio, ao vivo de novo, ao vivo e a cores, para quem nos acompanha no YouTube, está vendo o nosso Pondé. Bom dia. Bom dia, Joana, Felipe, todos. Bom dia. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos falar do assunto do país? Vamos falar sobre o Código de Ética? A gente está falando disso desde o ano passado, aí aparece, não aparece, mas é algo que está entre um assunto muito comentado, que é a descredibilização do nosso Supremo Tribunal Federal. É uma crise de imagem, é a crônica de uma morte anunciada, é uma tragédia anunciada. O que a gente tem, Pondé? O que você nos diz? Olha, eu acho que essas coisas estão todas ligadas. Eu acho que tem uma questão de fundo e uma questão mais à frente, que é essas questões que você citou. Então, a necessidade do código, que alguns estão chamando de código do Fachin, mas a expressão acho que seria infeliz, porque na realidade não seria o único Supremo a ter um código de ética, quer dizer, não há por que não existir um código de ética só porque as pessoas do Supremo supostamente estariam acima do bem e do mal, né? Não há dúvida que o Supremo Tribunal fez um trabalho importante ali na virada, digamos assim, de 22 para 23, e quando os bolsonaristas perderam as eleições e tal. Mas a pergunta a se fazer é assim: o tal risco bolsonarista virou uma desculpa para o STF ficar completamente fora de controle? Isso não é questão bolsonarista. Dizer que isso é uma questão bolsonarista é má fé. Isso é uma questão que está posta, inclusive pelo próprio Fachin, quando assumiu, e se referiu a necessidade de contenção. Que contenção é essa? E aí, você pergunta, é uma crônica da morte anunciada, essa crise de imagem? Ela é no nível jogo de futebol, né? O Toffoli, resort, não sei o quê, familiar do Moraes trabalha no escritório que defende um banco que está sob julgamento, sob investigação. Esse tipo de coisa, de fato, vai contra um princípio kantiano famoso, que é a tal questão. Quer dizer, você não pode ter tantos poderes como se tem no STF, que hoje é a instituição mais poderosa da República Brasileira. Você não pode ter tantos poderes e, ao mesmo tempo, simplesmente como se eu fosse um advogado qualquer e, então, minha mulher, o meu parente trabalha no escritório tal, do banco tal, esse banco tal entra em crise, vai a julgamento. Não. Quando você é o ministro do STF, em tese, você não deveria ter nenhum vínculo desse tipo. E aí chega a questão de fundo que eu dizia no começo, né? E isso eu falo muitas vezes quando eu vou a eventos de magistratura, meio brincando, meio a sério, no caso do STF, mais ainda. Não devia nem ter redes sociais, não devia ir a festas, postar coisa nenhuma, ministro do STF, eu estou dizendo, ter opinião sobre coisa nenhuma publicamente, certo? O problema, já desde o mensalão, é que, paulatinamente, o STF foi ficando sob a luz da ribalta. Foi aparecendo demais, né? Resultado, apareceu demais, começou a rachar a imagem. É um processo quase que natural. Então, eu acho que é sim uma crônica de morte anunciada, essa crise de imagem do STF, e ela vai sendo construída com coisas. Onde já se viu o ministro do STF ir para sambão de alguém do governo, sei lá? Não pode acontecer isso. Quando você tem muito poder, você perde certos direitos que os mortais têm. É óbvio, né? Porque poder corrompe. Lord Acton, poder absoluto corrompe absolutamente. Então está na hora, sim, do STF buscar alguma forma de código para mandar uma mensagem para a sociedade de que não está fora de controle, de que algum dos seus membros não se acham deuses e, inclusive, nesse sentido, calar a boca dos bolsonaristas. Ô Pondé, já que você citou o nosso querido Immanuel Kant, eu vou voltar aqui
me permita, 2.500 anos mais ou menos, se a minha conta não estiver errada, a Sócrates, né, que foi, dentro do nosso conhecimento, o primeiro a tentar discutir a ética. E aí a minha pergunta é a seguinte: será possível que no mundo civilizado a gente tenha que discutir a essa altura do campeonato o que uma Suprema Corte de um país tem ou não que fazer? Eles já não deveriam... A gente na escola aprende noções de ética. Da escola até a Suprema Corte, o pessoal se esquece. Como é que é isso, Pondé? Ou é conveniente? Olha, sem dúvida nenhuma, o Sócrates é, até onde a gente sabe, pelo menos no Ocidente, o primeiro a levantar essa peteca, digamos assim, né? Freud é o Platão também, Aristóteles também, o próprio Immanuel Kant, já no final do 18, né? Ao longo da... mas é uma discussão contínua, né, Felipe? Há muito tempo. E a pergunta se é possível, tanto que está acontecendo. E uma hipótese é que o comportamento humano, ele tem uma tendência a, quando você tem certos estímulos que se repetem-se comportamentos decorrentes. Alguns chamam isso de natureza humana, mas eu não quero usar a expressão. É assim, veja bem. Então, quando você tem poder, né, tende a haver um grande risco de corrupção. Corrupção de caráter, corrupção material mesmo. Não é todo mundo que cai nessa. Depende do temperamento, depende da formação moral que essa pessoa teve e funcionou, porque às vezes tem e não funciona. Então, a resposta para você é, apesar de que a filosofia discute tanto isso até hoje, né? Até hoje, né? Você tem... olha, vou mostrar uma coisa aqui, ó. Você tem um livro aqui famoso, ó, Depois da Virtude, tá? De um filósofo inglês aqui, MacIntyre. É um livro, um clássico de estudo de ética, né? Século XX, assim, da final do XX. Então, o que acontece? Eu estou dando esse exemplo porque esse autor está discutindo justamente em que medida se perdeu a noção de virtude. Né? Aquilo discutido pelo Aristóteles, pelo Platão, pelo Sócrates. Né? Virtude em grego significa uma forma de excelência. A palavra é arete, significa excelência num tipo de comportamento que você tanto pratica que se torna uma segunda natureza. Isso funciona para o bem e para o mal. Se você pratica comportamentos que levam a vícios, por exemplo, usa um instrumento do Estado aqui, facilita a vida não sei de quem lá, que é parente, quer dizer, abre certos caminhos, isso vira uma segunda natureza. Tanto vale para a virtude quanto para o vício. Então, infelizmente, ainda é possível, e justamente quem tem muito poder é que precisa desse tipo de contenção externa, no sentido de um código. Né, que venha a ser respeitado. E tem mais um último problema, Felipe. Infelizmente, no Brasil, a gente está tão acostumado com a delinquência dos líderes, e aí eu falo delinquência tanto da classe altamente econômica, digamos assim, classe altíssima, quanto delinquência dos poderes públicos. A gente está acostumado tanto com isso que muitas vezes a gente acaba não vendo. Só quem está trabalhando com isso aí fica falando, fica apontando, fica discutindo, né? Como vocês estavam falando da cidade de São Paulo aí. Não melhora, mas tem que falar para ver se melhora um pouco. Então, fica-se assim tentando mostrar, apontar que a delinquência aparentemente tomou conta dos líderes políticos brasileiros. Não necessariamente todos, mas a maioria. E o risco é que esse tipo de delinquência contamine o STF. Como todas as mães sempre dizem em algum momento, e com certeza os pais também, né, Pondé? Na vida não se pode ter tudo. Voltando ao início do que você estava dizendo, não dá para você querer fazer parte do grupo seleto de 11 ministros da Suprema Corte que tem benefícios, que é o ponto mais alto da carreira para quem quer, né, seguir essa carreira, e você também querer agir como um empresário, como, né, um, sei lá, coach dando palestra, seja o que for, não dá para ter
tudo. Não dá para ir no sambão. Por mais que as redes sociais às vezes gostem, o ministro no sambão, que legal. Não, não é isso, né, Pondé? É isso aí. Um beijo muito grande para você. Amanhã tem mais. Esperamos Beijo pra você mais vezes aqui no nosso estúdio, que nem na semana amanhã. passada. Amanhã. Venha visitar É a só gente combinar. quando puder. Hein? Beijos. Beijo. Tchau, tchau.